Bom dia! Hoje, dia 28 de setembro de 2025, domingo. Último domingo do mês de setembro. Davi está velho já, cansado e até acamado. Então, ele anuncia um novo rei, que irá substituí-lo, um de seus filhos, Salomão. No capítulo 1 de 1 Reis, versículos 28 até o versículo 48, temos Davi fazendo de Salomão o novo rei de Israel. Adonias, um dos irmãos de outra mulher, meio-irmão de Salomão, tinha tentado e se autoposto rei de Israel. Mas não era o que Davi queria e nem o que o Senhor queria. Diz no versículo 28, o rei Davi disse: chamem Batseba. Ela voltou e ficou diante dele. Aí o rei lhe disse: eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você. Em nome do Senhor, o Deus de Israel, o juramento de que o seu filho Salomão seria o rei em meu lugar. Batseba se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: que o meu senhor, o rei Davi, viva para sempre. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali Zadok e Natã o ungirão rei de Israel. Depois toquem as cornetas e gritem: viva o rei Salomão. Em seguida, venham atrás dele quando vier sentar-se no meu trono. Ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governar Israel e Judá. Assim será feito, respondeu Benaías, e que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zadok, Natã e Benaías, os queretitas e os pelititas, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanharam até a fonte de Giom. Zadok levou a vasilha de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: viva o rei Salomão! Depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta. E faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: o que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zadok, Natã e Benaías, os queretitas e os pelititas, acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi, e Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Depois voltaram para a cidade gritando de alegria, e agora o povo está fazendo um grande alvoroço. É esse o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é o rei. E além disso, os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se curvou na cama e orou assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar, e deixou que eu vivesse para ver isso. Até aqui a leitura de hoje. A escolha de Salomão. Na verdade, não foi uma escolha, porque Davi já havia prometido a Batseba que ele, Salomão, seria o rei. No entanto, Adonias tentou se autoproclamar rei de Israel e de Judá sem que Davi estivesse sabendo. Mas Natã ficou sabendo e falou para Batseba e foram falar com Davi. E assim, Davi soube do que Adonias estava fazendo e, mais que depressa, tomou a decisão definitiva de fazer de Salomão o rei de Israel e de Judá.
O pequeno Salomão, que era jovem, agora foi levado à fonte de Giom para ser ungido rei de Israel e assumir o trono no lugar do seu pai Davi. Veja que nem tudo foi fácil, já desde o começo para Salomão também. Já tentaram lhe tomar, usurpar o trono. Davi estava de cama, já doente, bem velho, e as pessoas tentavam passar por cima dos seus desejos, das suas ordens. Mas como eu venho falando todos esses dias, Davi era homem escolhido por Deus e um homem que amava acima de tudo ao seu Senhor. Então Deus não deixaria que alguém fizesse como queria. Deus usou Natã para alertar Davi do que estava acontecendo, e Natã, junto com Zadok e com Benaías, vão e fazem de Salomão o rei de Israel e de Judá. Veja que do lado de Adonias estavam também já Joabe, um grande general do exército de Davi. Mas não interessava. O que vale é a vontade do rei. Depois de terem feito de Salomão rei, os funcionários do palácio vão falar com o rei, e aí Davi faz aquilo que nós temos que ter em mente sempre: agradecer a Deus. Mesmo doente, acamado, ele se curva no seu leito, na sua cama, e louva ao Senhor, o Deus de Israel, agradecendo a oportunidade que teve de ver se cumprir a promessa que Deus fez a ele, de que os seus filhos, da sua descendência, haveria um grande rei. E nós vamos conhecer um pouco mais de Salomão. Deus havia dito que ele seria maior e mais famoso do que o próprio Davi. Detalhe importante: o final da vida de cada um deles. Davi morre nos braços de Deus, o Senhor. Davi é tranquilo. Nós veremos aí que Davi faz a sua passagem de forma tranquila, confiando e tendo a certeza de que fez o melhor dentro daquilo que um ser humano, com fé no Senhor e ouvindo o que Deus lhe dizia e seguindo as suas orientações, ele podia fazer. Davi, o grande rei de Israel. Davi, da sua geração, dos seus descendentes, vai nascer lá no futuro o Salvador, que é Cristo Senhor. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o entendimento da sua palavra esteja sempre no coração de cada um de nós, para que possamos, sempre de novo, renovar o nosso carinho, a nossa atenção e a nossa fé em Jesus Cristo, no nosso Senhor, lá no céu. Bom dia.